Então, há muitos relatos de espíritos em que eles dizem que foi justamente numa encarnação de extrema miséria, até na condição de escravos, foi justamente nessa encarnação em que eles mais evoluíram espiritualmente. Tem um centro espírita em São Bernardo, chama Grupo de Estudos Espírita Dr. Eduardo Monteiro. Então, GEDEM, né? Uma abreviatura. E o dirigente espiritual, o Dr. Eduardo Monteiro, é um médico que trabalha lá, né? É um médico espírito. Mas o dirigente espiritual, a entidade de mais evolução é o irmão José. E ele se apresenta como escravo. As pessoas, os médios que são clarividentes, o veem numa condição de escravo, de já idoso. E ele foi essênio na época de Jesus. Mas ele diz que para ele essa encarnação como escravo lhe é muito valiosa, porque foi a encarnação em que ele mais evoluiu. Nós ainda numa condição assim tão mediana de evolução, até de mediana para baixo, nós ainda precisamos das dificuldades para embelezar as nossas almas. E continuando, lá no Livro dos Espíritos, na questão 815, Allan Kardec pergunta: qual das duas provas é a mais terrível para o homem? A da pobreza ou da fortuna? E os Espíritos dizem, tanto uma como a outra são. A miséria provoca lamúrias. Lamúrias são queixas, lamentações contra a providência, contra Deus, contra o destino, contra a sorte. E a riqueza leva a todos os excessos. E na questão seguinte, 816, eles continuam: a riqueza e o poder são provas muito perigosas, porque fazem nascer as paixões que nos ligam à matéria e nos afastam da perfeição espiritual. Paixão é quando a gente busca a satisfação de uma forma exagerada das nossas necessidades. A gente busca exageradamente satisfazer as nossas necessidades. O ter, o poder, a fama, o prestígio. Isso tudo leva ao orgulho, ao egoísmo. Por isso que Jesus disse: é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Quando Jesus falou isso, ele estava se referindo aos ricos egoístas, avarentos. Então, o dinheiro não é bom nem mal, mas o uso que se faz dele pode ser bom ou mal. Tem muita gente que usa bem o seu dinheiro, a sua fortuna, ajudam no progresso social. Tem muitos exemplos de magnatas filantropos. A revista Forbes, que de 16 de outubro de 2019, trouxe assim a lista dos maiores magnatas que fazem filantropia, né? Então, o primeiro da lista era o Warren Buffett, é um investidor americano, e ele doou 32% do seu patrimônio, quase 40 bilhões de dólares, bilhões, para instituições beneficentes, para universidades, para pesquisa. O Bill Gates também é o dono da Microsoft. Ele também doou quase 40 bilhões de dólares em instituições beneficentes. Mas não é só nos Estados Unidos, não. Lá na Índia tem um outro magnata, Prem Ji, o nome dele, Prem Ji. Ele doou 81% da sua fortuna. Ele é menos rico do que esses dois anteriores, mas foi 21 bilhões de dólares para a filantropia. Então, tem muitos outros, são pessoas que usam bem o seu dinheiro. E tem outra questão lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Dizem os espíritos: se todo mundo, se todo o dinheiro do mundo fosse dividido igualmente para cada um, cada um só teria o necessário para sobreviver. Enquanto que esse acúmulo da fortuna nas mãos de alguns
acabam sendo aplicadas no progresso e bem-estar da humanidade. E tem gente, então a gente vê que tem gente fazendo bom uso do dinheiro. Mas também está lá nos livros da codificação. Allan Kardec pergunta: por que então Deus concede a fortuna a pessoas incapazes de fazê-la frutificar para o bem de todos? Aquele camelo que não passa, né, a história do camelo, né? O camelo passa no fundo da agulha e esse não vai para o reino do céu, porque é egoísta, é avarento. Então, por que Deus dá o dinheiro, permite que a fortuna vá às mãos dessas pessoas? E aí os espíritos respondem: a fortuna é um meio de prová-los moralmente. Alguns ou muitos, a gente percebe, sucumbem à prova da fortuna. Lá no livro dos Espíritos, na questão 816, tem um comentário de Allan Kardec. Ele diz assim: as posições elevadas e de autoridade são provas tão grandes, tão difíceis como a miséria. Porque quanto mais se é rico e poderoso, mais se tem obrigações a cumprir. Mas também maiores são os meios para fazer tanto o bem como o mal. Então, quanto mais cheio de poder, né, quanto posições elevadas e de autoridade, a pessoa tem muito mais facilidade de fazer o bem ou o mal, mas muitos sucumbem. Por isso que Jesus nos deixou aquele alerta da parábola do mal rico, também chamada de parábola do rico insensato. Foi um alerta para nós. Está lá em Lucas, no capítulo 12, versículos 13 a 21. Então conta Jesus que as terras de um homem rico produziram muitos frutos, produziram em abundância. E ele pensou, esse homem rico, dono das terras: que farei? Não tenho onde guardar tantos frutos. Vou derrubar meus celeiros e construir outros maiores para guardar os meus bens. E então vou poder descansar, comer, beber e folgar. E continua Jesus na parábola: disse-lhe Deus: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que você juntou, para quem ficará? E Jesus termina a parábola dizendo: assim é aquele que para si junta tesouros e não é rico para Deus. Então esse rico, ele tinha tanto, ele, em vez de ajudar o próximo, não, ele se preocupou só consigo mesmo, ele não beneficiou ninguém. Ele era um egoísta, ele era um escravo do dinheiro, ele só tinha olhos para os seus celeiros. E quando Jesus diz na parábola: esta noite te pedirão tua alma, quer dizer, naquela noite ele desencarnaria e deixaria todos os seus bens na terra. Ele era rico de dinheiro, mas ele era pobre para com Deus, pobre de virtudes. Ele só cuidou do dinheiro e não cuidou da alma. Então, quando Allan Kardec fala que as posições elevadas e de autoridade são provas difíceis, né? Mas há pessoas que se saem muito bem. Tem pessoas que realmente sucumbem, como esse mal rico, esse rico insensato, né, diante da fortuna. Mas tem muitos exemplos, até a gente falou exemplo de filantropia, de magnatas, mas tem exemplos na história de pessoas que usaram muito bem o seu poder. Não sei se vocês já ouviram falar de um prefeito que ficou muito famoso em Nova York, Fiorello LaGuardia. Quem se interessar, procura lá na internet. Tem muitas reportagens, muitos artigos falando do exemplo que ele deixou. Fiorello LaGuardia. Ele foi prefeito de Nova York num período muito difícil, na época da depressão econômica, início do século XX, e também durante toda a Segunda Guerra Mundial. Então, foi um momento dificílimo.
E ele foi considerado o melhor prefeito que Nova York já teve, porque ele se preocupava muito em proteger e amparar as pessoas mais necessitadas.